Fala, família Mesa Aberta! Estamos de volta outra vez aí, eu e meu amigo Renan Brum, mais uma vez, com mais um episódio para vocês. O que tu tem para nós aí, Renan? Pois é, né? Antes de falar dos nossos patrocinadores, queria te cumprimentar, né, Goga? Mais um episódio. Mais um. Nosso Sexto? Sétimo episódio? Sétimo episódio Nossa. do Mesa Aberta. Quem diria, hein? Poxa, estamos pegando um ritmo bom, hein? Que legal, gente. Mas já vamos falar aí dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores. Só gente boa. Só gente boa, né? Estamos aí dando uma atualizada no nosso pessoal que está embarcando conosco, né? E vamos falar da nossa Zanata Seguros. Desde 1992. Seguros inteligentes para você. Mais de 20 mil clientes protegidos em todo o Brasil. Instagram, @Zanata Seguros. Salomon Sports, mais de 7 mil camisas vendidas, envios para todo o Brasil, qualidade e preço justo. Segue lá o Instagram da Salomon Sports 01. Lembrando que está passando na tela o contato de cada um, né, no Instagram, e para você seguir, siga os nossos parceiros lá no Instagram. SilverPay, máquinas de cartão de crédito, inovando pagamentos para o seu negócio vender, gerir e crescer com as melhores taxas. Instagram, @SilverPay__. Take Place Marketing Digital. Mude o patamar da sua empresa nas redes sociais. Seu cliente vai chegar até você. Instagram, @Take Place Marketing. Setlog Logística. A sua urgência é o nosso compromisso. Logística dedicada a produtos químicos, cargas completas e fracionadas. Instagram, @Setlog Logística. E a loja de brechó Agora Use, o melhor outlet brechó da cidade de Canoas, loja física na Matias Velho, no Mato Grande. Instagram, loja e brechó, _agora, _use. E já vou deixando o recado para você se inscrever no canal. Se está assistindo pelo teu smartphone, se está assistindo pela televisão, seja onde for, clica lá, segue e se inscrever no YouTube. Estamos com um número muito bom aí. E logo, muitos cortes. Já estão começando a sair os primeiros cortes dos programas que a gente fez. E assim, ó, conteúdo top. Gente, siga no Instagram também, mesaberta.podcast. Bastante conteúdo legal, que a gente está cada vez mais colocando lá. Também seguimos crescendo e contamos com você, hein? Pega o celular agora e entra no nosso Instagram. Siga o Mesa Aberta, curta, comenta, compartilhe. Compartilha com os amigos. Exatamente. E até vou falar uma coisa hoje aqui desse próprio programa, né? Compartilha o link com os amigos do YouTube, né? Posta aí nos seus status. Então participa com a gente. E se você quer, né, participar como parceiro do Mesa Aberta, o QR Code está na tela, para você aí estar junto conosco nessa jornada e ter a tua marca estampada nesse programa que já é o maior sucesso, né, Logan? É isso aí. Só passar o QR Code ali, vai direto no número, a pessoa vai entrar em contato contigo e logo tu vai ser um parceiro do Mesa Aberta. Lembrando, é um projeto que está começando, que tem muito a crescer. Vem crescer junto com o Mesa Aberta. E os números já estão se multiplicando. Eu sei porque eu cuido dessa parte ali dos analytics. E estão tão bonitos os números. E uma coisa leva a outra, né? Cada convidado novo já traz novos seguidores, já traz um novo público, já chega num contato que a gente não chegava antes, então já tem gente famosa mandando vídeo aí, né? Já. Tem gente famosa mandando vídeo pra nós em breve. Gente famosa já conversando com a gente, abrindo as portas pra gente, então vem que tu não vai te arrepender. Gente grande. Então tá, Gogan, isso daí. Então hoje, né, meu amigo, hoje, assim como a nossa mesa aberta é uma mesa aberta, é uma mesa para a família brasileira poder escutar, debater, conversar. Nós tivemos vários assuntos assim até hoje. E hoje a gente está aqui com o Eliezer, teólogo, escritor, palestrante e estudante de jornalismo. Veio trazer o livro dele e falar um pouquinho da tua história. Te apresenta para nós aí, Eliezer. Bom, primeiramente, boa noite, Guga, boa noite, Renan, boa noite a todos os ouvintes e internautas que estão assistindo. Fiquem com a gente até o final, porque a gente vai falar sobre muita coisa boa, não é? Quem que é o Eliezer, então, né? Bom, eu poderia me definir, e eu me defino como uma pessoa apaixonada por Jesus e pela sua igreja. Me defino como uma pessoa que ama a palavra de Deus e que, desde que teve um encontro com Jesus,
tenho seguido esse caminho praticamente a vida toda, desde a adolescência. Nessa jornada eu já fui líder de jovens, já passei pelo Ministério de Louvor, para quem não sabe é o departamento de música da igreja. Fiquei 10 anos trabalhando com louvor, com a música, sou tecladista. E nos últimos anos eu tenho me dedicado ao ensino bíblico, ao ensino doutrinário da palavra e à apologética, que é a defesa da fé. Então foi nessas últimas esferas que surgiu a ideia do meu livro, A Banalização do Sagrado. A busca irrefletida por Deus, por intimidade com Deus, pode se tornar desrespeito? É um tema um tanto polêmico e pouco debatido. Muito massa teu livro, Eliezer. Mostra pra câmera lá, Vou mostrar aqui, ó. O livro do nosso amigo Eliezer aí, ó. Top. Eliezer, tu é teólogo, né, cara? Então vamos começar nossa conversa assim, ó. Qual é a definição de teologia? Para nosso pessoal já começar a entender o que é teologia, para depois nós chegar no assunto do teu livro, tuas palestras, que eu sei que tu é palestrante, para nós começar a nossa caminhada aqui no Mesa Aberta. Sim, então vamos começar pela definição, né, da palavra teologia. Né? Friamente falando, tecnicamente falando, teologia vem de uma palavra grega que quer dizer logos. Theo é uma raiz da palavra Deus e logos é estudo. Então seria o estudo da palavra de Deus ou o estudo de Deus. Então é na teologia que a gente aprende todas as questões relacionadas ao Criador, à transcendência de Deus, ao que vai acontecer com a gente, o que é alma, o que é espírito, o que é corpo, o que vai acontecer no futuro, como foi o passado, os panoramas da Bíblia, entra até arqueologia, a gente fala sobre salvação. Então é um campo de conhecimento muito grande, né? Ele não faz parte da filosofia e também não faz parte das ciências exatas. A teologia é um campo próprio de estudos humanos. O que eu te falo assim, a teologia, que a gente sabe, assim, ela tem vários segmentos, né? Vários segmentos, assim. Tu entra na faculdade e tu escolhe o que tu vai ir, ou tu tem que estudar todos os ramos da teologia? Sim. Sempre vai ter algo que tu prefere mais, né? Assim como quem vai estudar, por exemplo, né? Agora eu estou estudando jornalismo. Alguns preferem jornalismo esportivo, outros investigativo, né? Outros, né, preferem escrever artigos, enfim. Tem vários ramos diferentes. Na teologia não é diferente também. Aqui a gente passa, né, por um panorama de estudo de vários assuntos, mas vai ter um que a gente vai se especializar mais. Um dos meus preferidos, por exemplo, né, é a escatologia, que é a doutrina, é o tema que trata sobre o fim dos tempos. O que vai acontecer com a humanidade, o que vai acontecer com o planeta Terra. É algo que é um tema que existe muita confusão, as pessoas não entendem, cada um fala uma coisa, né? Então, eu sinto essa necessidade de que pessoas ensinem e falem a respeito desse tema de forma correta, para que as pessoas não fiquem apavoradas, não acreditem em notícias sensacionalistas. Surge muito para colocar medo nas pessoas. Tem gente que ganha dinheiro, inclusive, com isso. Então é importante que a gente entenda, especialmente quem ama a Deus, quem segue a Jesus, sabe que a escatologia não é algo que vai trazer medo para as pessoas, mas é algo que traz esperança, e não medo. Muito bem. Ele fala, assim, do fim dos tempos. Sim, escatologia. Escatologia total fim dos tempos, né? E muito interessante o assunto. E uma pergunta assim, seguindo nessa linha, hoje um teólogo não precisa ser pastor, um pastor não precisa ser teólogo, não tem uma relação, né, que isso precisa. Não tem, na verdade. É bom que os pastores estudem teologia, porque eles ensinam as pessoas de cima do púlpito, né? Então eles têm que conhecer aquilo que é dúvida das pessoas, aquilo que é anseio, mas o teólogo ele não necessariamente é pastor. O pastor é aquela pessoa mais amorosa, aquela pessoa que tem o coração assim pelas ovelhas, né? Se preocupa também com o lado emocional das pessoas, e não necessariamente o teólogo tem essa veia, sabe? Esse dom de cuidar das pessoas, de pastorear elas. Muitas vezes o teólogo ele se torna até um pouco técnico demais, mais do que deveria.
Na verdade, a gente tem que fazer teologia também com a vida. Eu defendo isso. Muito bom. Por isso que é muito mais fácil tu ir para a linha de dar aula, de ser professor, né? Exatamente. E hoje tu é seminarista também, tu é professor de seminário. Sim. Eu estudei teologia praticamente a minha vida toda. Sempre estudei de forma autodidata. E assim foi a minha adolescência, a minha juventude. Não sou velho, tá, gente? Com 42 anos, mas a parte da minha juventude, dos meus 20 e poucos anos, eu estudei sempre de forma autodidata, teologia. E depois, finalmente, eu fiz um curso livre de teologia também, que é o Carisma, que é o Seminário Teológico da Lagoinha. Fiz a Escola de Mestres, que é um passo acima, assim, para que a gente possa dar aula dentro do próprio Seminário Teológico Carisma, e é onde eu dou aula no momento. Eu congrego aqui na cidade de Canoas, na Igreja Lagoinha, ali no bairro Fátima. Sirvo a Deus naquela igreja na área de ensino também, dando o curso Start, que é um curso para o pessoal que está chegando na igreja, faz parte da trilha de crescimento dos membros. Então a gente fala sobre coisas básicas ali, fala sobre a criação, fala sobre o que é a igreja, fundamentos da fé, o que é fé. A gente dá um panorama geral do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, do Novo, como que a Bíblia chegou até a gente. Então, é um curso básico e, além disso, a gente tem o próprio Seminário Teológico do Carisma ali na igreja. Esse sim é um curso pago, é um curso mais avançado. E eu dou aula nesse seminário também. Muito bom. Uma pergunta, assim, que me veio aqui lá. O estudo da teologia que tu faz estremeceu a tua fé em algum momento? Olha, é uma pergunta muito boa. Eu acho que é normal que surjam dúvidas nas pessoas, né? Só que eu aprendi que a gente também deve duvidar das nossas dúvidas. Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas estudam teologia e se tornam pessoas frias, e alguns, por incrível que pareça, até se afastam da fé e da convivência da igreja. Parece contraditório, né? Tu vai estudar Deus e tu acaba te afastando de Deus. E a teologia não é para isso. É claro que se a pessoa ficar apenas no estudo da teologia, ela se torna uma pessoa metódica demais. E Calvino, que foi um dos reformadores da igreja, lá no século XV ou XVI, não estou recordando, ele disse que o ser humano ele é uma fábrica de fazer ídolos, e tu pode transformar a teologia no teu ídolo. As pessoas se tornam soberbas pelo próprio conhecimento. A gente vê isso não só no campo da teologia, as pessoas às vezes entram na faculdade e se tornam soberbas porque sabem mais, né, aprendem mais e se tornam experts em algum determinado assunto. Com a teologia não é diferente. Mas não deve ser assim. A gente deve estudar a teologia sempre com o auxílio do Espírito Santo, porque é ele que nos faz entender a palavra, é ele que nos faz entender temas mais complexos, e vão surgir temas mais complexos. Eu acho que um dos temas que mais abalam as pessoas, que causam dúvidas, é o tema da teodiceia. É um termo técnico que é usado dentro da teologia para explicar por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Por que coisas ruins acontecem, né, com pessoas que às vezes estão fazendo coisas boas, ou então por que Deus permite o mal? Essas coisas são estudadas dentro da teodiceia. Então é uma área que pode trazer algumas dúvidas para as pessoas. Mas eu acho que acima de tudo deve estar a nossa confiança em Deus. Eu não entendo todas as coisas, mas acima de tudo eu tenho que dizer, eu confio em Deus. Eu sei que um dia Ele vai me fazer entender aquilo que eu não estou entendendo no momento. É isso que tu falou agora, eu te perguntei isso por causa disso, né? Sim, conheço algumas pessoas que fizeram teologia e se afastaram da fé deles, não só na fé cristã, na fé deles se tornaram espiritualistas, se tornaram, entendeu? Por conta do estudo em teologia, por isso que eu te perguntei isso. E tudo isso que tu estudou, tudo isso que tu aprendeu, tudo isso que tu trouxe para a tua vida espiritual, como é que ela te fez chegar até o livro, até tu dar aula, até tu ser um escritor? O que isso te ajudou, né, a ser o que tu é hoje? Sim. Bom, aula eu já dou faz bastante tempo na igreja, de maneira informal, né, em outras congregações. Na Lagoinha eu estou faz 2 anos, mas eu tenho toda uma caminhada dentro da Igreja de Jesus, né? E as pessoas sempre me viram como um mestre. Mestre é uma das pessoas que ensinam. A Bíblia é um dos dons ministeriais também. A Bíblia fala sobre 5 dons: pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos.
Então, o dom que ele me deu é na área de mestre, que é aquele que ensina, que vai mais a fundo na palavra, que às vezes vai julgar uma profecia ou uma palavra que está sendo, um sermão, né, que está sendo proferido. A pessoa está ali, o mestre ele vai ver, então, isso aí não é bíblico. Então, é aquela pessoa que está com o ouvido mais afiado, digamos assim, para que a igreja permaneça sempre no mesmo caminho e guarde a ortodoxia da palavra. O que é ortodoxo? É algo que não se desvia nem para um lado e nem para outro. Então, a teologia, como eu tinha te falado, eu estudei sempre a minha vida toda. O livro, ele já é uma ideia mais recente. Eu tenho o hábito, com a minha esposa, de a gente fazer sempre um devocional, um culto caseiro em casa. A gente já leu a Bíblia juntos, assim, a Bíblia inteira, juntos, várias vezes. E só que a gente não lê de forma corrida, a gente lê um capítulo e comenta sobre aquele capítulo. Então saem longas conversas teológicas, assim. E o livro, a banalização do sagrado, ele saiu de uma dessas conversas, quando a gente começou a meditar sobre a adoração no céu. A beleza da adoração no céu, que aparece ali nos primeiros capítulos de Apocalipse. Eu sei que as pessoas têm uma ideia muito errada de Apocalipse, né? Acho que é um livro sobre tragédias, sobre monstros que emergem do mar, sobre gafanhotos e tudo mais. Mas basicamente é um livro que fala sobre adoração e sobre esperança. E aí, quando a gente começou a meditar ali sobre João, o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, vendo toda aquela beleza da adoração no céu, anciãos se prostrando, anjos adorando, seres que são estranhos aos nossos olhos, seres alados, com olhos por todos os lados. E aí a gente começou a pensar, poxa, será que pode o ser humano, né, tão falho, né, tão pecador, né, tão impuro, chegar a contemplar algo tão sublime como o que João estava contemplando ali? A conclusão que a gente chega no primeiro momento é não, mas a gente sabe que é sim a resposta, porque Deus, em todo momento, ele procura se aproximar do ser humano. Nós, pela nossa natureza caída, a gente não faz isso, mas Deus, ele se aproxima, ele coloca dentro de nós o Espírito Santo que nos faz buscar a Ele e a esses mistérios. Então, a gente começou a meditar isso. Às vezes as pessoas estão na igreja e, como a gente estava conversando antes em off, né, o segmento evangélico ele cresceu muito no país e para mim isso é ótimo, porque eu sou evangélico, eu quero evangelizar as pessoas, enfim. E por ser uma religião proselitista, a gente quer ver a igreja crescendo mesmo. Só que isso pode trazer alguns problemas. Muitas pessoas entram para um culto, para um horário que as pessoas estão ali adorando e não se dão conta do momento transcendente que é aquele momento de culto. A gente está ali adorando ao Criador do universo, é um momento santo e tudo mais, e às vezes as pessoas entram de qualquer forma. Começam a conversar com as pessoas do lado, entram escutando fone de ouvido, saem e voltam toda hora. Então são posturas que não condizem, né, com aquele momento do sagrado, aquele momento em que a gente está buscando a Deus, né, buscando ter comunhão com o Criador. O livro ele não é sobre forma de se vestir, se a parede da igreja tem que ser preta, se tem que ter luz e tudo mais, porque isso são manifestações exteriores, e sempre que a gente procura saber o que é reverência, as pessoas falam sobre etiqueta. E, claro, não é só etiqueta, vai muito mais fundo do que isso. É uma postura que nasce no nosso coração e depois, claro, vai se manifestar no exterior. Mas ele nasce no nosso coração. A postura que a gente tem que ter lá na nossa alma é o que eu estou fazendo aqui, quem que eu estou adorando, quem eu sou. Então, o livro ele traz ali a experiência de Isaías. Ele viu uma manifestação de Deus dentro do templo. Ele diz que viu o trono de Deus, ele viu serafins, que são anjos em chamas, voando ao redor do trono de Deus. Fala sobre a experiência de Moisés também. Moisés pediu para ver a face de Deus, e Deus disse, não, tu não pode ver, porque se tu ver, tu vai morrer. Homem nenhum pode ver a minha face e sobreviver. Então, naquele momento, pelo menos enquanto ele estava vivo, ele não teve esse pedido atendido. E por que eu falo sobre Moisés? Porque Moisés é a pessoa que, depois de Jesus, eu acredito que é a que teve mais comunhão. E ainda assim, ele construiu um tabernáculo sob as ordens de Deus, que existia todo um protocolo para chegar até o lugar onde ficava a Arca da Aliança.
Na parte de trás ali do livro tem uma representação da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no meio do povo dele. Deus se manifestava sobre a tampa do propiciatório, que era a tampa que ficava em cima da arca. E essa arca ficava dentro do Santo dos Santos, que era a parte mais interna desse santuário. E ali somente o sumo sacerdote podia entrar, e uma vez por ano. Ele tinha que chegar, fazer sacrifícios, lavar as mãos, os pés. Ele adentrava as cortinas. Lá dentro ele tinha que queimar incenso. Existiam os incensários. E ele começava a borrifar incenso dentro do Santo dos Santos. E só quando a fumaça inteira cobrisse aquele recinto, aí então ele se ajoelhava e entrava. Às vezes a gente até canta algumas canções na igreja, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, e a gente não sabe o que a gente está cantando na verdade, né? Por que a fumaça me esconde? Esse era o papel do sumo sacerdote. Então a gente vê todo esse protocolo de reverência daquela pessoa que teve mais intimidade com Deus. E muitos têm aquela ideia, não, agora o véu do templo se rasgou, então a gente tem livre acesso à presença de Deus e tudo mais. A gente tem livre acesso, mas também não é um oba-oba. Tu não pode chegar à presença de Deus de qualquer forma. Então, o livro, ele vai muito, né, nessa linha. O nome já diz tudo, né? A banalização do sagrado. Porque se a gente voltar lá antes de Cristo, só os sacerdotes tinham acesso. Sim. Através de várias, né? De como é que se chama... Não é ritual, como a gente pode chamar os pode ser ritual também. Era rituais, né? Na época eram rituais, né? Sim. E depois de Cristo, o acesso a Deus, ele tá direto, né? Sim, nós temos acesso porque nós somos sacerdotes também. Exatamente. Mas veja que mesmo o sacerdote, ele tinha um protocolo, rituais, né, que ele tinha que passar para poder chegar até a presença. Ele tinha acesso, mas não era de qualquer forma. E a mesma coisa acontece conosco enquanto igreja. Porque Deus, ele continua sendo o mesmo, né? Ele continua sendo o supra-sumo, o alfa, o ômega, ele continua sendo o santo, né? Sim. O santo dos santos. Mas, quando tu fala em banalização do sagrado, é tipo, ficou fácil ter acesso a Deus. Né? E daqui a pouco isso pode se perder. Nessa linha que tu começou falando ali, né? Do evangelho, dos evangélicos estarem crescendo, principalmente no Brasil. Esses dias nós estávamos comentando na igreja até com o meu pastor sobre a questão que tinha se fala muito sobre o católico não praticante, né? Então eu cresci com isso, eu sou católico mas eu não pratico, eu não vou na missa, e basicamente está acontecendo de ter os evangélicos não praticantes. Sim. Porque tem crescido o número de evangélicos. Surgiu essa figura também. E está surgindo essa figura dos evangélicos não praticantes. Virou muita modinha, né? O pessoal leva muito por modinha, o artista virou cristão, eu também vou. E aí, não, que nem tu falou, não abre mão de muita coisa. Para ser cristão, tu tem que abrir mão de muita coisa do mundo. E a galera quer ser cristão sem abrir mão. E aí acaba a banalização. Eu faço, inclusive, uma observação já no primeiro capítulo. Um paralelo da igreja de hoje, da igreja de 30 anos atrás. A igreja de 30, 40 anos atrás era muito mais robusta do que a igreja atual em vários sentidos. O pessoal orava mais. Eu lembro que tinha vigília de oração, o pessoal passava orando mesmo, sabe? Botava o joelho no chão e orava até começar a raiar o sol. Hoje o pessoal ora um pouquinho, passa a maior parte do tempo cantando, depois querem comer, não dá 3 da manhã, o pessoal já quer ir embora porque tá com sono. Tipo, é muito Nutella, assim, o pessoal hoje, sabe? E uma coisa que chama atenção nessa igreja de antigamente, de 30, 40 anos atrás, era a reverência e o respeito que eles tinham, e o entusiasmo também que eles tinham com o momento do culto. O pessoal botava a melhor roupa. O domingo era um ponto alto da semana, o momento que toda a família se reunia para vir para a igreja, vinha alegre. Isso lembra o Salmo 100, né? Entrar pelas portas com ação de graça. E parece que hoje a gente vê um certo enfado das pessoas, sabe? Um marasmo, assim. A gente entra... Isso se reflete até no louvor, sabe? São canções melancólicas que são cantadas. Isso numa época que o louvor tinha que ser alegre. Era júbilo, era alegria, o pessoal batia palma, dançava e tudo mais. Né, eu cresci ouvindo Ron Kenoly, Marcos Witt, entre outras, né, bandas mais latinas, assim, aquele ritmo mais latino. Hoje o pessoal parece estar muito calmo, assim, e isso parece que tá dando uma falsa ideia de espiritualidade.
Só que, na verdade, a alegria e o júbilo também são espiritualidades. Está na presença de Deus, tem que estar e a Bíblia diz que na presença dele existe plenitude de alegria. De ser notado. Eu acredito muito assim, que tu tem que ser notado. E na hora do louvor, como é que tu vai ser notado com a mão no bolso, olhando pro lado, indo toda hora no banheiro? O louvor é uma adoração a Deus, tu tem que estar ali louvando e mostrando. Quando é gol de um time, como é que tu vibra o gol do teu time? Exatamente. E aí a hora que fala de Jesus, de Deus, tu te trava do futebol. Porque o futebol ele é uma espécie de culto, se tu parar para pensar assim. O pessoal tá ali congregado junto, eles cantam, eles têm comunhão, comendo coisas ali, igual a gente tem no momento da ceia. E por que se tem essa empolgação no futebol, por que não teria no culto a Deus, que é muito mais superior, né? Muito superior do que qualquer time. E tu vê muitos cristãos dentro da igreja de mãozinha no bolso, e quando tu vê que deu um gol do time dele, aí eles vibram. E é uma vibração, é outro ser humano. Então, até esse próprio marasmo, sabe, essa canseira que as pessoas estão tendo, é uma falta de desrespeito também. Se tu querer que a presença de Deus está ali, a nossa postura deve ser diferente também. Muito bom, com certeza, com certeza. Eu vejo muito isso daí, assim, foi na última quarta-feira, lá no verão ali na nossa congregação, a gente tem os cultos que a gente faz para um irmão levar a palavra, um levar um versículo, um cantar. É uma oportunidade para aparecer novas pessoas ali, ir na frente, né? E aí, quarta-feira, fui eu que levei a palavra. E exatamente foi isso que eu falei, né? Sobre assim, o amor que eu tenho que mostrar a Deus, mostrar o eis-me aqui, né? A diferença para Jesus te olhar e dizer, ó, entendeu? A diferença. E a gente não vê isso hoje na igreja. A gente tem uma irmã da igreja que é a Amém, a gente chama ela, que ela é E não era para ser uma, duas pessoas, cara, era para ser todo mundo. E hoje tu não tem isso na igreja. Hoje tu tem aquela pessoa ali que tá com a mão no bolso. É uma bênção, mas poxa, como é que tu vai louvar o Senhor com a mão no bolso, com o braço cruzado, tu indo no banheiro de 5 minutos, entendeu? Então isso é a gente expressa a nossa adoração com o nosso corpo também, né? Que nem a gente vê assim o judeu no Muros das Lamentações, claro, eles oram para Jesus, né, que ele não veio ainda, né? Sim. Mas como é que tu vê eles orando? Sim, inclinando. Por quê? Porque todo o teu ser deve adorar, né? Então, eles adoram em alma, espírito e corpo. Né? Sim, exatamente. E tu é músico também, né? Tu já foi do louvor e tudo mais. E como tu enxerga hoje as letras, né? Os cânticos, os louvores, né? Como que tu enxerga? Principalmente as canções, né? As letras. Bom, eu vejo que as pessoas buscam muita intimidade com Deus nas letras das canções de hoje. Eu acho que é um dos temas mais pautados no louvor atual, né? No louvor contemporâneo. É a intimidade com Deus. São experiências pessoais. Todo mundo quer ter uma experiência pessoal com Deus. Inclusive, o próprio costume que a gente pegou de apagar as luzes da igreja durante o louvor é para que tu tenha um encontro pessoal, que tenha o teu momento de intimidade, entendeu? Não te distraia, né, com o restante. Para não te distrair com a volta e tudo mais. E é claro que isso é bom, sabe? Essa intimidade e tudo mais. Mas como eu estava falando sobre a experiência de Isaías, ele teve uma grande experiência com Deus. Ele viu a presença de Deus manifestada dentro do templo. E qual foi a primeira reação dele? Ai de mim, que sou homem impuro, que vive no meio de um povo de lábios impuros. Então ele está dizendo, eu sou pecador, eu não mereço estar vendo isso. E eu estou vendo, meus olhos viram um rei. Moisés, ele foi colocado na fenda da rocha para que ele visse pelo menos a glória de Deus passar. Então, a gente deve buscar a intimidade, só que o louvor, eu acredito que ele deve ser essencialmente vertical. O que é um louvor vertical? Tem que... a palavra louvor quer dizer elogio. Então, tu tem que exaltar os atributos de Deus. Tu és santo, tu és exaltado, tu és rei. Então, tu começa a elogiar Deus de várias formas. Então, a pessoa principal do louvor não deve ser eu. A gente fala que hoje as músicas são muito antropocêntricas, é tudo eu. Tu pode cantar um louvor de comunhão, sabe aquelas canções que tu vai e abraça a pessoa do lado e ora por ela e tudo mais? Só que não deve ser só isso. 90% das canções, das músicas que são cantadas na igreja devem ser para Deus. E a gente vê que isso, há um tempo atrás, era muito mais evidente. Na época das comunidades, não sei se vocês
pegaram essa época, que tinha lá a comunidade Zona Sul, comunidade de Nilópolis, comunidade Zona Leste e tal. Então, o pessoal cantava canções que eram essencialmente teocêntricas. Deus estava no centro dessas Era canções. louvor mesmo, né? O Sim. foco aqui é Jesus, é Cristo, é Deus, é bem essa questão do vertical. E quando a gente faz isso, parece que o céu se abre, né? Eu falei antes ali que eu cresci escutando Marcos Witt, eu gosto muito de uma ministração que ele fez no CD, né? Na época dos CDs ainda, Ensina na Luz. Ele fala o que acontece quando a igreja começa a adorar na terra, no mundo espiritual. E aí ele pega como base o Salmo 68. Deus se levanta e os seus inimigos fogem da sua presença. Os ímpios, eles se derretem diante da presença de Deus como a cera se derrete no fogo. Mas os justos, aqueles que estão ali buscando a Deus, eles se alegram, jubilam e saltam de alegria. E aí ele faz toda uma ministração em cima desse salmo. Ou seja, tu está vendo ali um louvor, coisas preciosas que acontecem. Eu já vi pessoas sendo curadas no momento do louvor, pessoas quebrantadas, sendo libertas e tudo mais. Mas, essencialmente, tu tem que adorar a Ele e não estar preocupado só com a gente, no que acontece conosco, né? E eu acredito que isso é um reflexo da própria pós-modernidade. As pessoas estão muito centradas nelas mesmas. Que hoje tu quer a tua salvação, tu quer tudo é pra ti, né? Sim. Pro teu umbigo. E a igreja é uma comunidade, na verdade. É um corpo, mas o corpo ele é formado de vários membros, então não tem como a gente ser igreja sozinho. A gente precisa estar junto e adorando a Deus juntos, né? Como comunidade, né? E acima de tudo isso daí, né, tem uma coisa muito importante que tu também trabalha com isso, né? Que é a família. Família, que é o exatamente. Projeto maior de Deus que Ele nos dá, né? E que a gente tem que saber cuidar, que hoje, o que tu vê aí fora, tudo eles querem destruir o quê? Família. A família. Existe toda uma agenda, não só nacional, mas mundial, de destruição da família, né? E é um livro bem antigo, já não me lembro de qual que é a editora, que ele tem o título Famílias Fortes, Igrejas Fortes. E isso tem sido assim uma máxima na minha vida. Se a minha família está forte, e se as famílias das igrejas estão fortes, a própria igreja vai se fortalecer também, e uma igreja forte, ela vai causar um impacto na sociedade. Se tu tem famílias fracas, tu vai ter igrejas fracas e uma igreja irrelevante na cidade. E o que Jesus falou? Que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Ou seja, alguém que foi criado, foi chamado para fazer a diferença. Então, por isso que o tema da família é tão importante. Ele é tão importante, na verdade, que o próprio apóstolo Paulo, quando ele dá os conselhos para Timóteo, lá na primeira e na segunda carta para Timóteo, sobre quem deveria cuidar da igreja, os pastores, os diáconos, os presbíteros, ele dá uma série de requisitos. E um dos requisitos, ele fala assim, alguém que governe bem a própria casa, que tem os filhos sob disciplina. E aí ele faz uma observação. Porque se ele não sabe cuidar bem da própria casa, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Ou seja, tu tem que primeiro cuidar da tua casa, da tua família, tem que ensinar a palavra para tua esposa, para teus filhos, tem que orar com eles, tem que servir governar eles, a tua casa, né? Governar bem a tua própria casa. Depois tu fala em fazer alguma coisa dentro da igreja. Quando a tua casa estiver fortalecida, aí tu vai estar também apto para abençoar a igreja, né, com os dons que Deus tem te dado. Isso daí tu não acha que tem uma coisa assim que está acontecendo muito, invertendo papéis, né? Que nem a música mundana, se tu parar para te escutar a música mundana, essas sertanejas, é o homem diminuído lá embaixo. Sim. E até mesmo o homem cantando isso, né? Tornando uma sociedade fraca, uma sociedade que não tem homens, que tiver que capinar um pátio, o cara não vai capinar um pátio, o cara não sabe, entendeu? Não tem a doutrina da sua casa. Até mesmo pessoas, acredito que dentro da igreja também, né? Não tem aquele o orar, ir pro quarto e teu filho passar e escutar tu orando dentro do quarto, saber que tu tá de joelho lá, porque tudo hoje o que eu vejo na vida de muitas famílias é o exemplo. A gente lidera muito pelo exemplo. Pelo exemplo, o pai que tá lá só domingo na igreja, tá lá só no pequeno grupo, tá só ali, o filho tá vendo. Sim. Como é que essa criança vai se tornar dentro da igreja? Igual o pai. Em casa.
Se tu é um pai que vai pro quarto orar e teu filho passa pela escuta tu orando, 3 horas da manhã ele acordou, escutou tua voz ali orando, tu caminhando dentro de casa, lendo a palavra, vendo tu a ter ações, não só verbais, mas ações verdadeiras dentro do evangelho, tu vai formar, a tua família vai estar protegida, tu vai estar dando para tuas próximas. Eu acredito que essa é a bênção para tuas próximas 1000 gerações. Não é só tu estar dentro da igreja, não, tu é só ser um bancário aqui dentro. Porque o pecado principal, né, o pecado original, digamos assim, do homem enquanto gênero masculino é a omissão. E quando o homem se omite como líder da família, a gente vê famílias fracas, né? E aí entra aquela questão que a gente conversou. Isso vai influenciar, vai refletir na igreja, e aí a gente vai ter uma igreja que não consegue causar um impacto social que é tão necessário, né? A gente vê hoje violência aumentando, a gente vê inversão de valores, e tudo isso é reflexo da tentativa de destruição da família. Como tu falou ali sobre as canções sertanejas, tu vê que essencialmente eles falam sobre traição. Eu acho que 99% das músicas falam sobre traição, é a chamada música de corno, né? Que antigamente ficava só num gênero, agora isso se espalhou para outros gêneros também, né? E isso vai ficando dentro do imaginário popular, e aí o que começa a se formar na cabeça das pessoas? Não, ter uma família não é boa, não é uma boa ideia. Até queria fazer uma pergunta em relação a isso. A gente está falando da governança e tal, igreja, né? Mas qual a base teológica para a família, independentemente de igreja? E aonde que isso vai impactar na sociedade que a gente está falando hoje? Por que é interessante ter uma família forte, uma igreja forte, né? Mas aonde que lá na base teológica, onde começa tudo isso, né? Onde que Deus formaliza a família aí pra gente chegar hoje e ter um reflexo como sociedade também, né? Começa lá no Éden mesmo, com Adão, né? E a gente vê bem claro ali os papéis do homem e da mulher. Eu não sou igualitarista. Igualitarista é aquela pessoa que acha que o homem e a mulher têm os mesmos papéis, são totalmente iguais. Eles são iguais, claro, enquanto ser humano e diante de Deus, mas eles têm papéis diferentes. Sou complementarista, né? São papéis que se complementam. Deus não deixou o homem sozinho, porque isso não seria bom para ele. Ele criou a mulher como uma auxiliadora, e às vezes a mulher acha que ser uma auxiliadora tá desmerecendo ela, enfim, e não é. O diabo colocou isso na cabeça de muita gente. E a gente vê hoje a ascensão do feminismo colocando a ideia de que a família é algo que está aprisionando a mulher, que ela deve ser livre, que ela não deve respeitar o marido. É muito interessante isso, porque aí ela não quer ser submissa ao marido, mas aí ela se submete ao patrão. Se é na área profissional, pode. Então, a família, como Deus deixou ali na Bíblia, o núcleo familiar do homem, da mulher, das crianças, é a base que a gente precisa para ter hoje ainda uma igreja forte, uma sociedade forte. O que eu vejo, assim, tu falou do jardim, né? Ali no jardim, Deus botou o homem. Ele era o senhor dali. Sim. Mas além de tudo, o homem tem que saber que ele é servo. Sim. Ele é o senhor ali, mas ele é servo. E para te ser servo, tu tem que saber o teu papel, né? Para te poder ser senhor. É meio... A gente lidera servindo. Inclusive, em certo momento, Jesus pegou os discípulos discutindo entre eles sobre quem que ia ser o maior. E aí ele fala, né? Olha, no mundo ali fora, né, entre os governantes, todo mundo quer ser rei, quer ser senhor e quer pisar os outros e humilhar os outros. Entre vocês não é assim que funciona. Se vocês querem ser grandes, vocês têm que servir. E aí acontece aquela história da toalha, que ele pega e lava os pés dos discípulos e tudo mais, né? Então, a liderança do homem, a liderança masculina, ela é exercida através do serviço. Tu serve a tua esposa, tu serve os teus filhos, e automaticamente, quando isso acontece, eles vão respeitar a tua autoridade como marido. Que muitas vezes a pessoa confunde a autoridade com mandar. Com autoritarismo. Eu é que mando, eu... E na verdade não é. É o proteger, é o amar, é o mostrar, é o prover, é o servir. É tudo isso junto, engloba que o teu filho, a tua esposa, a sociedade, teus amigos, né? Muito, muito legal. Meu amigo Renan, tá na hora.
Já? Nossa. Não é na hora de acabar, tá na hora dos nossos colaboradores. Passa rápido, tá boa a conversa, bom papo. Essa conversa aí é meu. Muito interessante. Então, nosso amigo Renan. Vamos lá então. Zanata Seguros. Desde 1992, seguros inteligentes para você, mais de 20 mil clientes protegidos em todo o Brasil. Salomon Sports, mais de 7 mil camisas vendidas, envio para todo o Brasil, qualidade e preço justo. SilverPay, máquinas de cartão, inovando pagamentos. Para o seu negócio crescer, vender, gerir com as melhores taxas. Take Place Marketing Digital. Mude o patamar da sua empresa nas redes sociais. Seu cliente vai chegar até você. 7log Logística. A sua urgência é o nosso compromisso. Logística dedicada a produtos químicos, cargas completas e fracionadas. Loja e brechó Agora Use. O melhor outlet e brechó da região de Canoas. Loja física na Matias Velho e Mato Grande. E é isso aí, nossos parceiros. Se inscreva no canal, siga o Mesa Aberta nas redes sociais. Clica lá para seguir, para se inscrever. Não deixe de acompanhar a gente, tá? E se você quer se tornar um parceiro do Mesa Aberta, QR Code na tela. É isso aí. É isso aí, galera. Vem junto com o Mesa Aberta. Vamos crescer juntos. Continuando aqui agora, pegando a levada de novo depois dos parceiros, assim, né? Eliezer, com todo o teu estudo, todo o teu conhecimento teológico que tu tem, assim, toda a tua fé, o que tu tem a dizer para os pais que estão nos olhando aí, que estão nos assistindo aí, para os varões, para os homens, para manter o seu lar, para manter firme assim a sua casa, para eles serem os provedores, para eles entender dentro da teologia, dentro da tua fé, dentro, que eu acho que assim, que ser um pai, provedor do lar, eu acho que tu não precisa professar a mesma fé que nós ou não, né? Nós estamos aqui para levar uma palavra de Deus, né? Que acima de tudo, esse a gente não abre mão mesmo, né? A palavra de Deus, mas para todas as famílias, assim, uma palavra que eu quero dizer assim, para todas as famílias, independente de religião, de credo, Então, quero me dirigir então aos homens, né? Primeiramente, como que tu vai amar os teus filhos e deixar um legado para eles? Ame a tua esposa de todo o coração. Depois de Jesus, eu entendo que a tua esposa, o teu cônjuge, é a pessoa mais importante nessa terra. E quando teus filhos verem aquilo ali, isso vai causar um impacto para a vida toda. Não adianta tu frequentar a igreja, tá lá em cima, de repente até pregando, cantando, e tu chega em casa e tu trata a tua esposa como um cavalo, entendeu? Teus filhos vão te achar um hipócrita, tu vai perder a autoridade. A Bíblia diz que os pais não devem levar os filhos à ira. Como tu leva teus filhos à ira? Sendo um hipócrita, sendo um mentiroso. Então, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é amar a esposa de todo o coração, servir a ela, porque isso é algo realmente que os filhos vão lembrar, vai ficar na memória deles. Uma coisa que eu sempre procuro levar na minha vida, assim, hoje, é mostrar para os meus filhos que ali não vai ter separação. Sim. Né? Eu fui 30 e poucos anos do mundo, né? Tive 2 casamentos, conheci a minha esposa, ela me levou para a igreja, eu conheci Jesus, e hoje eu sei o que é uma aliança. Antes eu não sabia. Antes eu achava que o símbolo do infinito era um uau. Hoje eu entendo o que é isso. E hoje eu deixo bem claro para os meus filhos que na minha casa não tem separação. Isso é uma coisa que dá segurança para eles. Com certeza. Saber que hoje, a mudança que eu tive na minha vida, meus filhos se converteram, aceitaram Jesus, sabe? Isso dá uma segurança para eles, mostrar que dentro da tua casa não vai ter separação. Exatamente. E ainda, né, para complementar esse tema da importância da família, a gente precisa lembrar que o próprio Deus vive em família. Ele é pai, ele vive em comunhão íntima com Jesus e com o Espírito Santo. E ele gosta tanto de família que ele decidiu nos adotar como filhos. Paulo fala que nós somos adotados por Deus porque era propósito dele. Lá em Romanos 8:38 diz que o propósito dele é ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus.
Ou seja, se um dia tu recebeu a Jesus no teu coração, isso para quem, claro, ouviu o Evangelho e abraçou a nossa fé, se um dia tu abraçou essa fé e tu aceitou Jesus no teu coração, tu passou a ser filho de Deus e irmão mais novo de Jesus. A gente, isso é demais, é maravilhoso quando a gente entende que Jesus é o nosso irmão mais velho e tu pode não ter a mesma essência que ele, a essência divina, mas todo filho, mesmo o adotivo, ele tem o mesmo direito de herança. E a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós temos a mesma herança que Jesus. Os mesmos direitos como filho. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas não meditam, sabe? Não refletem na maravilha que é isso. Porque quando a gente para pensar e entende o que é essa realidade, a gente vai adorar a Deus com muito mais alegria, com muito mais entusiasmo, e não vai ser qualquer coisa que vai nos tirar do caminho dele. Muito bem. E voltando um pouquinho ali, né, quando a gente fala de destruição da família, a gente às vezes quando fala isso, fica pensando, não, mas quem é que tá lá no ponto mais alto, dando ordens, querendo destruir a família? Mas como assim? O que é isso, né? O que se fala numa agenda também, né? Sim. Passa por muitos fatores hoje isso, mas o que seria isso, explicando teologicamente? Eu acho que no ponto mais alto, o mais baixo é o próprio Satanás, né? Mas a gente vê que abaixo dele existe uma nuvem difusa, sabe, de governos, empresas, instituições, ONGs, lideranças, influencers, enfim, todos lutando contra a família ao mesmo tempo. A gente falou sobre o meio artístico, são novelas, músicas, show business. Eu faço jornalismo, mas eu sei que essa é uma área de mídia, ela também bate na família tradicional. E é por isso que a gente deve ser, como eu tinha falado, né, de ser luz no mundo. A gente tem que entrar justamente nesse meio para fazer a diferença, porque a palavra de Deus diz que a igreja ela é a grande repressora do mal que existe no mundo. Quando Paulo diz aos Tessalonicenses que o espírito da iniquidade já opera nos filhos da desobediência, ou seja, a iniquidade, o pecado já está no mundo e ele está tentando dominar o mundo inteiro. Ele só não faz isso porque ele está aguardando que seja retirado aquele que agora retém. E a igreja ela é a principal, se não a única repressora do mal do planeta. Então esse é justamente o nosso papel, reprimir o mal. Então a gente tem que falar a respeito da importância da família, tem que pregar o evangelho verdadeiro, genuíno. O que é errado a gente tem que dizer também. E nos posicionar, exatamente. Então essas pessoas que estão por trás, né, independente de quem sejam, de quem forem, elas têm que entender que elas têm uma resistência e que não vai ser tão fácil assim de acabar com a família. Muito bom. Muito bom. E Satanás acaba sendo o ponto mais alto, como mais baixo. Muito boa essa tua frase, né? Muito bem hoje o que eu vejo assim, o que o pessoal, muitas pessoas procuram na igreja? Eles procuram o alento, mas eu sou de Jesus, eu sou cristão, mas o mundo tá ali quando eu tô aqui. Sim. Eu vejo muito isso dentro daí. Eles procuram que tu faça carinho, que tu diga, não, pode tomar, pode tão beber, bom, é tão bom ir na igreja, né? Tu pode. E na verdade, o que eu entendo de evangelho, eu entendo que não, tu não pode. Sim. O evangelho não é para te agradar, o evangelho é para te mostrar o caminho. Exatamente. Né? Então eu vejo muito assim, muitas coisas que é muito louvor, muito, não tem a palavra, é muito amor. Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é, entendeu? Então eu vejo faltar muito disso. Eu vejo muitas pessoas querer seguidores, querer dízimo, mas não querer mostrar o que é a palavra de Deus mesmo, que é tu abrir mão do mundo, que é tu abrir mão de muita coisa, que tu te direcionar completamente diferente do mundo. O que é o princípio do negar-se a si mesmo? Né? Voltando àquele tema que a gente falou sobre a igreja de 30, 40 anos atrás, né, fazendo um paralelo de novo, talvez quem for mais velho vai lembrar que a pessoa fazia
uma escolha no momento que ela ouvia o evangelho, que ela ouvia o apelo, e aí ela pensava, eu vou ter que parar de adulterar, eu vou ter que mudar de vida, eu vou ter que, de repente, coisas que eu estou fazendo... Abandonar o pecado. Abandonar o pecado. Então, existe um custo para seguir a Jesus, não é o custo da salvação, porque a gente sabe que a salvação já foi paga, né? Custou um preço alto, mas que já foi pago. Então, a pessoa ela fazia uma análise de vida. Não, se ela entendesse que pesava mais os prazeres e a vida que ela estava levando, ela simplesmente rejeitava a mensagem e continuava no mundão. O que acontece hoje? As pessoas ouvem o evangelho e elas entendem que elas podem continuar com a mesma vida e frequentando a igreja. Por quê? Eu vou te fazer uma pergunta agora para te... eu já ouvi pessoas falando, bem chegadas a mim, que a graça já é tua. Que depois que tu morrer, tu vai te acertar com Deus e tu vai pro céu. Eu não entendo assim. Sim. Eu queria saber de ti, como é que tu vê isso? Bom, essa é uma doutrina que tem trazido assim, prejuízos enormes para a igreja, que é a doutrina da hipergraça. O que é a graça? A graça é o que nos proporciona a ser salvos. Nós éramos pecadores, imundos, sem salvação nenhuma, e aí a graça foi lá e nos resgatou, a graça que Cristo nos dá através do sacrifício dele. O que algumas pessoas entendem? Que como Jesus ele pagou esse sacrifício, não importa o que a gente faça, ele sempre vai nos amar e nunca vai nos rejeitar. Até algumas canções são feitas nesse sentido. Ele não desiste de você e tal. E a gente sabe que Deus desistiu de Saul, desistiu dos filhos de Eli, desistiu do rei Amazias, ele desistiu de muitas pessoas, de Judas, inclusive ele é chamado de filho da perdição. Então sim, se tu quer manter uma vida com Jesus e ao mesmo tempo com o pé no mundo, uma hora ele vai desistir de ti. E as pessoas entendem que não, mas eu estou na igreja, isso me basta. Alguns vão até mais longe, eles acreditam que pagando o dízimo, aquilo ali é o suficiente para garantir a salvação. Porque eles acham que são dono da graça e a graça Não, mas eu estou pagando. Né? Não, nada que tu faça pode te garantir a salvação. É unicamente pela graça, e tu tem que somente mostrar os frutos de arrependimento. E essa é uma palavra que as pessoas não gostam de ouvir ultimamente, é arrependimento. Tu tem que te arrepender disso, tu tem que te arrepender daquilo. Eu congrego numa igreja muito grande. É uma igreja que tem uma estética muito moderna, são paredes pretas por dentro e por fora. A gente usa luzes, é muito alegre o começo do culto. E tem muitas pessoas que elas veem isso e entendem que ali pode tudo, e não é assim. A gente prega, a igreja pode ter uma estética moderna, mas o evangelho é antigo, o evangelho é genuíno. Então isso confunde algumas pessoas. E às vezes, é claro que isso é culpa dos próprios pregadores, né? Não é o nosso caso lá, mas as pessoas pregam só sobre amor e esquecem de pregar sobre juízo, sobre arrependimento, sobre que Cristo vai voltar. Para que as pessoas façam essa autoanálise que as pessoas antigamente faziam. Eu quero entrar na igreja, eu gostei da comunhão, eu gostei das pessoas, eu quero fazer parte de tudo isso, mas então eu vou ter que deixar o adultério, eu vou ter que deixar a prostituição, eu vou ter que deixar de lado a pornografia. Tem que deixar essas coisas para que eu possa seguir a Jesus. E não posso seguir as mesmas coisas. Porque no final existe uma promessa, né? Uhum. E aonde que termina tudo isso? Aonde que termina a Bíblia? Um dos meus versículos favoritos diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, qualquer coisa que seja prazer para nós aqui, não é nada comparado com aquilo que Deus tem preparado para nós. E tu imagina tu com a melhor situação financeira possível, gozando de saúde, no melhor lugar que tu poderia estar, multiplica isso por 1000, ainda assim tu não vai ter só uma vaga ideia daquilo que Deus tem preparado para ti. Eu às vezes eu me paro pensando assim, imagina que a glória de Deus tu não sente saudade, tu não sente dor, tu até lembra da pessoa que chegou lá, o teu filho, teu pai, tu lembra, né? Eu imagino, né? Sim. Chegou lá, aí tu lembra, mas aquele tempo todo, quando tu não sabe, é uma coisa assim, é uma glória, eu imagino que deve ser uma coisa assim. Foge do nosso entendimento. Sabe? É uma coisa que tu não tem como tu mensurar agora, né? Eu gosto muito, um dos autores que eu mais leio, assim, é o C.S. Lewis. Para quem não sabe, ele é o autor das Crônicas de Nárnia.
que é uma série de livros infantis, mas ele também foi um grande teólogo do século XX, né? E ele compara uma pessoa que se prende aos pecados, aos prazeres que ela sente temporais, a uma criança que está brincando no barro e ela se recusa a passar um final de semana na praia porque ela não tem ideia do que é isso. Então ela prefere ficar ali no barro, na sujeira, porque ela não tem ideia do que é um final de semana na praia, né, aproveitando do bom e do melhor. E muitas pessoas têm isso na mente. Elas acham que aquilo que elas têm é tudo, e quando na verdade não é nada comparado com aquilo que Deus tem para nós. Pai Eliezer, aqui a gente tinha assunto para nós falar assim uma noite inteira, com certeza. Cara. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eliezer, eu quero agora, assim, nesse momento, assim, final nosso, assim, cara, que tu deixe teus contatos, aonde a gente compra o teu livro, né, o pessoal que quiser conversar contigo, trocar uma ideia sobre o teu livro, sobre a tua história, e deixa aí para nós, aí pro pessoal poder te achar. Sim, gente, esse aqui é o meu livro, né, para quem tá assistindo agora, começou a assistir agora. O nome do livro é A Banalização do Sagrado. A busca refletida por intimidade com Deus pode se tornar desrespeito. Então aqui a gente fala sobre o que o pós-modernismo tem feito na igreja, sobre a experiência de Isaías e Moisés, o que é tomar o nome de Deus em vão, será que eu posso adorar Deus do meu jeito? E por fim, no último capítulo fala sobre avivamento. Estamos preparados para o derramar de Deus? Então todo mundo quer um avivamento, quer ver pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas, pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, mas nós precisamos estar preparados para que Deus realmente derrame do Espírito dele com força sobre a igreja moderna. E isso a gente faz através do arrependimento. Então o livro ele basicamente fala sobre santidade, sobre a gente buscar arrependimento para que a gente consiga essa intimidade que a igreja moderna tem buscado em suas canções e pregações. Esse livro está à venda por R$ 37,00 e você pode comprar ele diretamente comigo, através do Instagram. Meu Instagram é Eliezer Lutero, só Eliezer Lutero. Entra lá no direct, a gente pode conversar. Ou também através do meu WhatsApp, que é 519-8657-7756. Eu mesmo vou te atender, não tenho muitos clientes assim, então é um atendimento personalizado. E ele custa R$ 37,00. Se tu estiver fora de Canoas, a gente envia pelo correio, vai sair o preço do frete, mas ainda assim vai sair baratinho. Se tu mora em Canoas, tu pode pegar ali na Lagoinha mesmo, que é onde eu congrego. Eu tô lá toda quarta-feira e domingo. Posso te entregar o livro em mãos. Muito bom. Baita papo. Isso aí, doutor Renan, o que tu achou? Muito bom. Passa rápido, né? Muito rápido, né? Mas a gente espera que tu volte, Eliezer. Então, é um outro, daqui a pouco, um outro assunto ainda, né? Na questão da teologia e tudo mais, ou família. Sim. A gente está esse ano, um ano de eleição, né? Onde a gente já começou os movimentos, né? Exato. Vai ser um ano que promete, né? Um ano agitado. Um ano agitado, né? Então, mas muito obrigado aí por ter compartilhado conosco o conhecimento. Amei estar aqui. Show de bola tu ter vindo aqui com nós ali. Brigadão. Tem algum recado, pessoal, mais aí? É isso aí. Se inscreva no canal, siga o Mesa Aberta e até o próximo episódio. Aí, galera. Beijão, Deus abençoe. Tchau. Tchau.